Oi, Chatômetro de hoje é pra falar pra vocês o que eu achei desse produto. Essa daqui é a paleta da Urban Decay Naked Heat, o último lançamento da linha Naked da Urban Decay. O primeiro tópico é a embalagem e apresentação. E esse é um tópico, cara, que a Urban Decay brilha, né? Como são lindas todas as coisas deles. Eu vi uma boa evolução nessas embalagens da Urban Decay. Olha, eu tenho outras 3 paletas. Essa daqui foi a primeira a ser lançada, a que começou todo esse bafafá. Nem sei quanto tempo tem, cara, mas bastante tempo. Coitado, aqui diz que eu posso usar por 6 meses, deve ter tipo uns 3 anos que está aqui. E essa daqui, ela era meio que de um papelão com um papelzinho meio aveludado por cima. Como vocês podem perceber, é uma embalagem que, né, não fica bonita durante muito tempo e tal. Mas essa foi a primeira. Depois dessa, eles já lançaram a Naked 2, Naked 3, e essas aqui já tem essas embalagens de metal, é um estojo bem mais resistente. E lançaram também a Naked, que é um Smoked, se não me engano, que eu não tenho. Já a Heat, ela não é igual a Naked 2 e 3, que é de metal. Ela é toda de plástico, mas é um plástico bem resistente. Tem uma coisinha, né, meio diferentona, 3D aqui na frente, que eu achei bem bonita. Mas a parte de dentro é igual a todas as outras Nakeds. Nós temos 12 sombras, do mesmo tamanho das outras. E a diferença dessa é que, como diz o nome, ela é quente, né? São tons bem quentes. Eu acho interessante essa história da Urban Decay de lançar paletas temáticas. Essa daqui é tons rosados, é a 3. Essa daqui, a 4, tons quentes. Tem a Smoked, a primeira é a mais neutra de todas. E a segunda é um neutro mais claro, eu diria, que é essa daqui. Bom, gente, e aí, além dessa embalagem de plástico duro, que tem um belo de um espelho aqui, tá? Que é útil, dá pra você usar pra se maquiar, inclusive usei muito durante a viagem. Ela vem com um pincel e eu perdi assim, no meio da minha bagunça, tá? Não é que eu perdi o pincel pra sempre, ele tá ali no meio da bagunça, mas uma coisa interessante a dizer sobre o pincel é que, diferentemente de 99% das marcas que enfiam um pincel na embalagem, o pincel da Urban Decay é bom. Você realmente vai usar, ele não é só aquele pincel figurativo que vai ficar ali só pra te atrapalhar na hora de abrir a embalagem. Ele é realmente bom, é útil, você consegue usar. Dito tudo isso, que nota temos para a embalagem e apresentação? Um belíssimo 5. Para começar, é chatômetro com o pé direito. Bom, vocês podem imaginar que, tendo outras paletas Naked, obviamente eu gosto desse produto, né, gente? Mas eu tenho uma coisa importante a dizer sobre a textura e aplicação dessa paleta que eu senti um pouco diferente das demais, que é, essas sombras esfarelam bem mais do que as outras da Urban Decay que eu já testei. Além dessas 3 Nakeds, eu tenho algumas sombras unitárias da Urban Decay e outras... Gente, eu tenho muita sombra Urban Decay, enfim. E eu achei que essas daqui são meio esfarelentas demais, tanto no pincel, quando você passa o pincel aqui, quando você coloca no olho, sabe? Cai muita sombra aqui. Ela parece que ela é mais esfarelada. Não sei se eles trocaram a fórmula, não sei se é pelo tipo de pigmento, vai saber, né, se isso interfere ou não. Mas eu achei essa sombra mais esfarelada do que o normal. E isso atrapalhou na hora de aplicar, principalmente porque são cores bem visíveis, né? Não é nada discretinho, beijinho, não sei o quê. Então, quando cai aqui, se você não limpa direitinho, fica aquele... sabe? Enfim, isso me incomodou um pouco. Fora isso, quando você supera essa história dela ser meio esfarelenta, ela é aquela sombra maravilhosamente esfumável, fica com aquele esfumado bonito, ela é macia, sabe assim? Você consegue fazer aquele degradezinho assim, que não fica nenhuma marca forte entre as sombras. Ela é fácil de aplicar e ela inclusive funciona muito bem molhada. Como eu não gostei dessa história dela esfarelar demais, eu vou dar nota 3 pra esse tópico do chatômetro. É porque incomoda demais essa história. Falando agora de pigmentação e cobertura. Esse tópico é o tópico que nossa amiga Urban Decay brilha, ganha estrelinhas, ganha assim, coraçõezinhos, emoji de coraçãozinho pela tela, gente, pra vocês, Urban Decay. Gente, nunca vi marca pra saber fazer sombra igual a Urban Decay. É impressionante a pigmentação dessas sombras. Não, cara, sério, não me lembro de ter pegado uma paleta deles. E olha que além das Nakeds eu tenho, acho que mais umas 3, 4, sei lá, milhões. Nunca me lembro de ter pegado uma sombra e falado assim, nossa, mal dá pra... Gente, é sempre impressionante a pigmentação das sombras. É muito bonito, muito pigmentado. E a cobertura delas é a mesma coisa. É difícil falar de cobertura de sombra, né? Mas aí eu vou falar sobre, assim, o resultado que a gente tem aqui e no olho. Eu queria, inclusive, falar quais sombras que eu estou usando agora, porque, obviamente, eu tô usando essa paleta. Eu tô usando essa que chama Scorched, na pálpebra móvel. E eu esfumei com duas, a Sauced e a He Devil. E eu também misturei essas duas aqui na parte de baixo do olho. E aí, ó, esse é o resultado.
Eu nem tô usando delineador hoje, gente, porque eu achei que já ficou tão, sabe, intenso com essas cores que eu achei que nem precisava. Gosto muito, então, da cobertura da pigmentação dessas sombras. Isso é uma característica da marca que eles continuam entregando muito bem, então vai ganhar nota 5 nesse tópico do Chatómetro. Um ponto muito importante falando de sombras, durabilidade e fixação. Tem coisa mais irritante do que aquela sombra que você passa de manhã, chega na hora do almoço e tipo... Pô, detesto. Horrível, amor. Não, a gente passa por isso no nosso dia a dia, né? Então, geralmente, quando eu uso sombras, eu aplico sempre em cima de uma sombra cremosa da MAC que chama Paint Pot. Eu gosto muito dessa sombra porque ela meio que sela a pálpebra, ou seja, diminui a oleosidade e por isso facilita com que a sombra fique fixa ali. E ela também dá uma neutralizada, sabe? E ajuda a cor da sombra a ficar mais intensa. Mas ainda assim, ela não faz milagres. Então, se a sombra não tem uma boa fixação, não tem Paint Pot que resolva. O que tem a dizer sobre a fixação da Naked Heat? Gente, eu usei essa sombra durante a minha viagem pra Nova York. Nova York estava uma sauna. Cara, um calor. Assim, é literalmente uma sauna, porque, tipo, tava muito úmido, sabe? Então, aquele calor que gruda em você. E desde que eu voltei, eu também usei alguns dias. Essa sombra, ela dura, ela vai perdendo um pouco de intensidade, mas ela não sai completamente. E ela não é daquelas sombras que acumula nas dobrinhas, ou seja, a oleosidade não é uma questão com ela. Ela fica fixa e ela não faz aquelas linhazinhas horrorosas que algumas sombras fazem nas linhas de expressão. Eu diria que essa sombra dura, assim, exatamente como você passa, por umas 8 horas. Depois de 8 horas ela começa a ficar um pouco mais apagadinha, mas ela não sai, sabe assim? Hoje eu passei, essa sombra eram, nossa, 7 da manhã. Passei o dia inteiro com ela e logo antes de gravar o Chatómetro eu dei uma reforçada, mas já eram 9 da noite. Não é que eu tava sem sombra, ela tava lá, mas como eu falei, vou gravar vídeo e tal, vou dar uma intensificado. Então, assim, foram mais de 12 horas usando a sombra e ela continuava no meu olho. Essas cores são bem intensas, né, gente? Então, se é uma sombra que, tipo, sabe, vai dar uma falhada, eu não sei nem se eu usaria, porque ia ficar esquisito, sabe? Assim, vai que falha no olho, não falha no outro. Enfim, fiquei bem satisfeita com a durabilidade e fixação dessas sombras. Então, também vai ganhar a nota 5 nesse tópico do Chatómetro. Fragrância, será que fede? Tem um leve perfuminho de fumo, leve. Que se você não chegar aqui, você nunca sente. Nunca soube que tinha esse perfume. Nunca senti usando esses dias todos. Gente, o cheiro é muito, muito suave. Eu não senti aplicando. Então, assim, galera mais sensível. Eu sou bem sensível com cheiro, vocês sabem. Não incomoda, não fede nem cheira. E se você, tipo, sei lá, tiver bem louco e ficar... você vai sentir um arominha bem suave de fundo. Então, eu vou ganhar a nota 5. Falando agora de preço, custo-benefício dessa paleta. Essa paleta custa $54. Ela ainda não chegou ao Brasil. Deve chegar, porque a Urban Decay é uma marca que está presente na Sephora aqui no Brasil. Então eles atrasam um pouquinho, mas chega. E obviamente o preço chega, né, bem diferente disso. Se não me engano, ele chega nos 200 e poucos reais cada paleta. O que eu tenho a dizer sobre esse preço? Gente, passei muito tempo na Sephora nessa viagem. Estávamos eu e Carol. E então, assim, sei lá, deve ter entrado umas 10 Sephoras diferentes. Carol queria uma paleta específica, então eu fiquei muito tempo vendo paletas, pesquisando paletas junto com ela. Então, por exemplo, as paletas da Huda Beauty, que é uma marca que não é tão grande assim, não sei o que, custam mais de $60. As paletas da Too Faced, se eu não me engano, custam por aí também. Incrivelmente, $54 não é um preço fora do normal, entendeu? Para as paletas gringas. Como sempre, é bom lembrar que quando eu falo de preço aqui no Chatómetro, eu comparo com marcas semelhantes. Então, obviamente, eu não vou comparar a Urban Decay, que é uma marca gringa, vendendo lá fora, nananã, com Natura. Óbvio que se a gente for comparar, o preço é totalmente discrepante. Então, eu gosto de comparar com marcas afins. Inclusive, eu acho que eu já fiz uma conta uma vez com uma paleta da Natura e que o preço por grama de sombra era mais barato a da Urban Decay. Vejam bem. A gente ganha aqui 12 sombras diferentes e a quantidade de sombra que vem aqui é bem bacana e eu posso falar isso por experiência, porque como vocês podem ver, eu tenho várias paletas desse tipo, todas elas têm a mesma quantidade de sombras, então mesmo que você ame muito uma dessas sombras aqui, por exemplo, que deixa eu mostrar, é o caso dessa daqui, ó, que chama Sim, que da Naked 1 foi a minha sombra favorita, então eu usei até o final. Cara, ela vai demorar muito tempo pra chegar até o final, não é pouca sombra. Outra coisa que eu acho importante é que é uma paleta muito confortável, tem uma embalagem muito legal. Confortável no sentido de que você consegue passar o seu pincel aqui sem ser, sabe, apertadinho demais, enfim. É a mãe de todas as paletas atuais, né, gente? Essa paleta mudou o mercado, então, enfim, eu sou fã. Adoro Urban Decay. Meus atos falam por mim melhor do que as minhas palavras. Eu acho o preço justo, é um preço que pra gente aqui no Brasil é alto, mas perto das outras é ok, então vai ganhar nota 4.
Chegamos ao total de 4,5 pra base, a louca. Pra paleta Naked Heat da Urban Decay, o último lançamento da linha Naked. E é uma paleta muito legal se você gosta desses tons mais fortes. Eu sei que não é pra todo mundo, realmente são sombras que ficam muito evidentes quando você tá usando. Todos os dias que eu saí com essas sombras, alguém comentou, sabe, da minha sombra, tipo, nossa, o que é isso? Uou, que cor é essa? Nananã. Desde que eu pintei o cabelo, gente, que eu voltei a ser castanha, eu comecei a sentir falta de ter cor em mim. Por quê? O cabelo louro adiciona uma informação a mais de cor. O cabelo castanho não, ele é muito mais neutro. Então, eu me sinto meio pálida, eu tenho sentido mais vontade de usar cores na maquiagem. Passei a usar esse tipo de sombra das paletas que eu já tinha, e aí quando eu vi essa paleta toda desse jeito, eu falei, miga, você vai voltar pra casa comigo, entendeu? E aí comprei. Mas eu acho que assim, vale pensar bem antes de comprar, porque realmente as cores são entendeu? Não tem discretinha aqui não, tem 2 beijinhos, o resto é... São cores bem intensas mesmo, todas elas puxadas pra esse laranja, pro telha, enfim. Então pensa bem antes de comprar, se você gostar desse tipo de cor, eu acho que vale a pena sim o investimento. Mesmo com essa questão da aplicação, que foi o que mais me incomodou nessa paleta, ainda assim é um ótimo produto e não nega o nome de família Naked que ele leva. Se você já usou esse produto, comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência. Se você tem também alguma das outras paletas da Naked, conta aqui o que você acha das paletas da Urban Decay, porque como sempre, o objetivo do Shotômetro é te ajudar a fazer boas compras, boas escolhas e a gastar bem o seu dinheiro. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra mim e se inscreva aqui no canal, porque quem tá inscrito assiste sempre primeiro. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que ama uma paletinha da Urban Decay e não esquece de clicar no sininho pra ativar as notificações. Um beijo! Até a próxima. Quer cheirar? Quero. Nossa, tem um cheiro, sabe de quê? De quê? Azeitona. Ah, não, amor. Não tem cheiro de Cheira. azeitona. É a sua barba que tá fedendo azeitona. Cheira azeitona. Eu não comi azeitona hoje. Se você concorda com o Leonardo de que a paleta Naked Heat tem cheiro de azeitona, comenta aqui embaixo. Tem emoji de azeitona? Tem emoji que é um martini com uma azeitona. Bota ele aí pro Léo ficar feliz.